Obrigado, Manuel, por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu tenho para si é: se tivesse de descrever a equipa da Uber Portugal, que palavras é que utilizaria? Obrigado, Tomás, pelo convite também e por me incluírem neste grupo de pessoas com quem já falaram. Em relação à equipa da Uber em Portugal, olha, eu comecei na Uber em Portugal desde o princípio da equipa. Nós, na altura, quando eu me juntei, nós fomos um total de 5 pessoas que estavam focadas em criar um negócio pela primeira vez. E das principais qualidades que essa primeira equipa teve, que eu acho que tem acompanhado agora, numa altura que já somos mais de 500 pessoas em Portugal, eu diria, obviamente, inovação, não é? Porque estamos a falar de pessoas capazes de olhar para um negócio como o seu potencial nos próximos 10 anos e não para o seu espaço no presente, não é? E quando nós começámos na Uber, em Portugal não existia o setor de VDE, não existiam centenas de milhares de motoristas à espera de uma aplicação para poderem fazer as suas viagens, nem milhares de utilizadores, ou milhões de utilizadores no caso, à espera dessa aplicação para fazer os pedidos. Portanto, a primeira coisa é a visão e inovação, e a segunda coisa, a perseverança. Eu acho que quem acompanhou a história da Uber percebe que os desafios não foram poucos, mas que foi preciso uma grande perseverança para conseguir, enfim, enfrentá-los, ultrapassá-los, sempre com a certeza que o que está do outro lado é melhor. E lá está, falou aqui sobre algumas características que acredito que sejam mesmo aquilo que tem até nos dias de hoje por causa da sua carreira, porque a tua carreira é vincada por constantes desafios e também por diversos momentos de aprendizagem, até mesmo lá fora. E como é que tudo começou até chegares até agora à Uber? Olha, eu começo por dizer que eu não acho que o meu percurso académico ou profissional seja mais interessante do que o da maioria das pessoas, pelo menos da minha geração até agora. Portanto, começo por dizer que tive a sorte de ter tido a oportunidade de poder estudar onde gostava, em todos os momentos em que tive que escolher, ou seja, tive a sorte de poder entrar nas faculdades que queria. Muitas vezes essa sorte deveu-se ao sucesso académico, ou seja, com base nas notas, mas noutros casos também se deveu à possibilidade de poder pagar, ou seja, nem sempre é possível suportar propinas em faculdades, por exemplo, no estrangeiro, mais o custo de vida, etc. Portanto, nesse aspecto, eu tenho que dizer que me sinto relativamente privilegiado por ter podido feito, do ponto de vista académico, aquilo que queria. E é verdade que quando eu comecei o curso, eu faço parte de uma geração que começou o curso numa altura de crise, foi quando o país entrou pela primeira vez naquela crise que durou até 2013, 2014. E, portanto, o meu primeiro ano e o meu último ano da faculdade, a visão para a carreira eram visões completamente diferentes. Enquanto que no primeiro ano, em que ainda havia alguma oportunidade no mercado de trabalho, eu sentia que à minha volta as pessoas falavam em especializarem-se na área A ou na área B. No meu último ano, em que escasseava as oportunidades e era mais difícil de conseguir ir a entrevistas, era mais difícil de conseguir entrar em processos, a ideia era mais, epá, eu faço o que conseguir fazer. Portanto, é o melhor possível, mas provavelmente vou ter que fazer aqui alguns compromissos naquilo que eu gostava de fazer, não fazer. Mais uma vez, eu acho que nesse caso, e acabando o meu percurso académico, entrei em Portugal na SONAI, eu acho que nesse caso fui sortudo porque a equipa que me acolheu na SONAI acreditou em mim, eu entrei como estagiário e depois quando o meu estágio chegou ao fim a equipa quis que eu ficasse na empresa e portanto criaram condições bastante favoráveis e portanto nesse aspecto fui bastante sortudo. Não posso dizer a mesma coisa para pessoas da minha geração nessa altura e portanto mais uma vez sinto-me relativamente privilegiado nesse sentido. E depois a partir daí foi um bocadinho tocar por ouvido, ou seja, à medida que foram aparecendo oportunidades até aqui dentro da própria empresa, eu fui procurando e fui entrando e tentar chegando mais perto daquelas que faziam mais sentido para mim. E depois, a primeira vez que eu ouvi falar da Uber, para mim foi uma daqueles momentos de, ok, eu quero fazer parte disto. E essa história é interessante. Eu ouvi falar da Uber pela primeira vez quando fui a Londres visitar um amigo e ele usou a aplicação. Mas para mim foi, espera aí, tiraste um telemóvel, carregaste um botão e apareceu um carro. Esta interseção do mundo virtual com o mundo físico, e atenção que as experiências mais parecidas que nós tínhamos em Portugal, não sei se no teu caso era a mesma coisa, eram ligavas para uma rádio táxis ou ligavas para um número de telefone, depois esperavas que a pessoa do lado de lá te dissesse quem é que era o táxi ou qual é que era o número,
e combinavas uma hora para se encontrarem, e era isso, e pá, e depois era esperar que tudo corresse bem aqui. Pá, no caso da Uber, a primeira vez que eu vi aquilo a ser usado por outra pessoa, noutra cidade, eu pensei, não, espera, isto é brutal, na altura era mesmo muito disruptivo, e aí disse logo, olha, eu quero fazer parte disto, e depois investiguei um bocadinho e percebi que a Uber estava, ou ia começar a recrutar em Portugal. Tive a sorte de conhecer muito bem uma das pessoas que se juntou à equipa logo numa primeira fase, e depois a partir daí a história é contada. E lá está, quando entraste na Uber estavam 5 pessoas, ou seja, era mesmo o início das operações da Uber em Portugal. E quais é que foram os desafios quando entraste na Uber, principalmente por toda a questão de desmistificar este termo, porque Claro. da resistência por parte de taxistas, e é uma indústria completamente nova, só há relativamente, se calhar, 1 ano e meio é que as coisas começaram a ser normalizadas para vocês. Verdade. Aquilo que eu me lembro, na altura, eu quando me juntei à Uber pela primeira vez, juntei-me como Operations Manager. Portanto, no fundo, quando tu abres o mercado, tu precisas, no caso da Uber, nessa altura, hoje em dia já é um bocadinho diferente, mas quando abrias o mercado, e na altura nós estávamos a abrir muitos mercados, eram precisas três funções principais em cada um desses mercados. Portanto, de um lado, funções de operações, portanto, tudo o que tem a ver com a oferta, e nós chamamos a oferta parceiros e motoristas disponíveis para fazer os pedidos de viagem. Depois, tudo o que tem a ver com a procura, e aqui estamos a falar de community management, uma espécie de marketing management, ou seja, dar a conhecer a novos utilizadores ou potenciais utilizadores que esta aplicação existe, a criação de promoções e por aí fora, e depois precisavas de uma pessoa, de uma área central que é a gestão disso tudo, não é? General management. E eu na altura estava na área de operações. E, portanto, eu lembro-me já agora uma história engraçada sobre isto, se calhar mais para os teus ouvintes ou os teus telespectadores que estão a pensar ir para uma área, sobretudo para uma startup ou para uma área de tech ou começar um negócio que ainda não é muito falado. Eu lembro-me que quando eu fui para a Uber, dos maiores desafios pessoais que eu tive, já lá vou aos desafios profissionais, mas os maiores desafios pessoais que eu tive foi em convencer a minha família, sobretudo a minha mãe e o meu pai, que se preocupam bastante, e naturalmente preocupam-se bastante com o meu percurso profissional, convencê-los de que eu estava a fazer uma coisa em que acreditava e que era uma coisa boa. Porque se alguém fosse ao Google naquela altura, as notícias que via sobre a Uber eram assustadoras. Estamos a falar de a Uber fechou não sei onde, uma pessoa na Índia que teve um problema, e portanto foi muito difícil convencer, sobretudo tendo feito a minha mudança, que estava numa empresa como a Sonai, que toda a gente conhece em Portugal, que provavelmente me permitiria uma carreira longa e estável. Foi muito difícil convencer as pessoas à minha volta de não, que eu estava a fazer uma coisa em que acreditava. Era uma startup em que trabalhávamos mais ou menos num Airbnb, portanto nem sequer havia um escritório, não tinha uma fotocopiadora, isso para a minha mãe fazia imensa confusão, não havia uma fotocopiadora nem uma impressora. Portanto, este tipo de coisas foi muito difícil, mas eu acho que esta experiência de construires uma startup do zero e em que não dás tanto valor a esse tipo de coisas mais visuais ou mais materiais, mas sim à missão e àquilo em que tu acreditas que podes atingir, para mim foi fundamental para aguentar. E depois os desafios profissionais, eu toquei-te um bocadinho nisso no princípio, que era, eu acho a parte mais interessante e experiências que eu vou lembrar-me para sempre são aquelas de criar um negócio, ou melhor, criar uma indústria que não existia. Não existiam 30 mil motoristas TVDEs quando nós começámos em 2014. O máximo que existiam eram empresas ou pessoas que faziam negócios relativamente parecidos, ou que tinham empresas que faziam coisas relativamente semelhantes, tipo agências de viagem ou de animação turística, e nós tínhamos que falar com eles e explicar-lhes não, que isto é uma coisa diferente, que é através de uma aplicação e que as viagens podem cair a qualquer hora. E, portanto, ter construído isto tudo, olhando agora para trás e percebendo a dimensão que teve e o impacto que tem na vida das pessoas que vivem nas cidades em Portugal, para mim é sem dúvida nenhuma um ponto de muito orgulho. Houveram muitos desafios, mas o balanço é muito mais do que positivo. E falando em balanço, qual é o balanço que fazes da Uber agora durante, já está a fazer 1 ano desta pandemia, e também o que é que guarda ao futuro para a Uber em Portugal? Ok. No que diz respeito ao
ao balanço até ao princípio da pandemia. Eu acho que a pandemia marca aqui uma espécie de uma mudança de capítulo, mas o balanço até ao princípio da pandemia é sem dúvida nenhuma positivo. Existe um grande impacto que a Uber trouxe às cidades onde opera, e isso é muito fácil de se ver, até por cidades como Coimbra, onde nós entramos um bocadinho mais tarde, e onde conseguíamos comparar, por exemplo, outras cidades como o Porto, e a diferença entre uma cidade antes e depois da Uber existir, e Coimbra, que é uma cidade onde essa diferença se foi bastante bem, onde rapidamente o serviço foi adotado, e as pessoas passaram a encará-lo não tanto como uma espécie de um nice to do género, vamos jantar fora, hoje vamos de Uber, mas como uma alternativa muito mais próxima do próprio carro, ou de às vezes ir a pé, ou às vezes ir de moto, e isso para nós é muito importante porque, de certa medida, vai tocar num ponto que tem a ver com o ponto da segurança, que tem a ver com o ponto da sustentabilidade, do congestionamento nas cidades, ou seja, conseguir garantir que estas alternativas são criadas, para nós é sem dúvida nenhuma fundamental, e acho que chegámos ao momento, ou antes da pandemia, estávamos num momento em que isso já começava a acontecer. O que a pandemia vai fazer, provavelmente, vem pôr aqui um pause neste desenvolvimento, que é, ok, meus amigos, vamos parar tudo, porque temos todos que ir para casa. E, portanto, nós, que somos um negócio que, por um lado, depende das pessoas saírem de casa e deslocarem-se do ponto A ao ponto B, obviamente que fomos bastante afetados com isso. E aquilo que tentámos fazer foi encontrar alternativas, mais até para ajudar os parceiros e motoristas que, coitados, precisam de continuar a trabalhar, e, portanto, tivemos que tentar encontrar alternativas que os permitisse manter alguma utilização dos seus ativos e do seu tempo durante um período em que as pessoas viajavam menos, entre elas o Uber Connect, ou ano passado lançámos o Uber Drop-Off, ou parcerias com a Cruz Vermelha, ou outras parecidas para participar nos planos de vacinação e para ajudar a comunidade, mas a verdade é que nada disso serve para compensar a 100% a perda em termos de rendimento. Em relação ao futuro, mais uma vez, eu acho que a pandemia vai carregar no botão de pause, mas eu acho que não há uma volta a dar, por exemplo, no que diz respeito ao congestionamento das cidades, à sustentabilidade, ao ambiente, e, portanto, não tenho dúvida nenhuma que quando as cidades começarem a recuperar e chegarmos a este novo normal que tanto foi falado, acho que este novo normal vai ser obrigatoriamente mais sustentável, ou pelo menos mais consciente da poluição que a mobilidade criava nas cidades, do congestionamento. E, portanto, a Uber, com os compromissos que, entretanto, anunciámos em setembro do ano passado de nos tornarmos 100%, ou pelo menos 0% de emissões de carbono, de CO2, emissões de CO2, as duas coisas seriam redundantes, até 2030 na Europa, faz com que nós estejamos preparados para esse próximo passo. E o caminho é esse, ou seja, o caminho é viagens mais sustentáveis, cidades mais verdes, mas obviamente mais eficientes. E a eficiência passa por modelos de transporte ou de mobilidade que permita com que as pessoas façam as duas coisas, não é? Ser mais sustentável, mas conseguir chegar ao seu destino a tempo e horas. E tu, enquanto espectador, já falaste aqui sobre o que é que aconteceu durante a pandemia na Uber, mas tu, enquanto espectador do setor empresarial português, que lições é que achas que todos nós podemos tomar deste período? Fala-se muito nesta aceleração da digitalização, não é? Ou seja, de muitas empresas terem adotado, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem isso, não tanto pelo negócio em si, mas pelas empresas adotarem modelos de trabalho remoto, não é? Adotarem mais Zoom, menos reuniões presenciais e por aí fora. Eu acho que sem dúvida nenhuma vai haver uma alteração aí. Se não for só ao nível das viagens de negócio, vai haver uma alteração na forma como nós encaramos o local de trabalho, e isso vai ser transversal a todas as empresas que não sejam diretamente na área da produtividade, tipo indústria, fábricas e por aí fora. Portanto, eu acho que aí é um bocadinho indiscutível. A discussão vai ser qual é que vai ser o nível de flexibilidade que vai existir, mas é um bocadinho indiscutível que este modelo varia muito. Eu posso dizer o meu caso pessoal. Antes da pandemia eu estava a viajar quase uma vez por semana, e acho que não há dúvida nenhuma que isso não vai acontecer a seguir à pandemia. Nem eu quero, nem os trabalhadores querem, e provavelmente as empresas percebem que não é necessário. Portanto, quanto mais não seja, aí vai haver uma grande diferença. Agora, do ponto de vista de negócio, aquilo que nós vemos é apareceram muitos negócios, e vão aparecer provavelmente muitos mais nos próximos meses, que vêm dar resposta a necessidades de curto prazo, por exemplo, home delivery. Portanto, empresas que se posicionaram
seja, nós vimos o crescimento que o Uber Eats teve neste momento. Eu acho que não há ninguém hoje em dia que viva no centro de uma cidade que pelo menos não tenha pedido pelo menos uma vez uma refeição, seja ao seu restaurante preferido diretamente com o restaurante, ou seja através das plataformas de home delivery. Portanto, existe, sem dúvida nenhuma, uma maior adoção e recepção para encomendas online e para entrega em home delivery, para micrologística dentro das empresas, dentro das cidades, eventualmente, muito aliado a isso, vão existir necessidades tecnológicas dentro das cadeias de valor que vão necessariamente aparecer, ou pelo menos que se vão estender, não é? Porque se pensares, por exemplo, na cadeia de valor de um restaurante tradicional, havia um canal de venda, que era a sua sala, não é? Hoje em dia um restaurante tem mais do que um canal de venda. A sua sala, num dia que isto abrir, não é? A sua sala, o takeaway, o home delivery, e, portanto, necessariamente vão aparecer ou vai aparecer mais espaço dentro das cadeias de valor de negócios já existentes e naturalmente vão existir outros negócios. Eu tenho alguma ideia de alguns negócios que vão aparecer, mas preferia guardar isso para mim porque posso estar redondamente enganado. E como pergunta final, quais são os teus conselhos para os estudantes universitários que agora estão a entrar no mercado de trabalho? A primeira coisa é muita força. Eu acho que vai ser. Eu não tenho a certeza como é que o mercado de trabalho se vai ajustar ou quando é que o mercado de trabalho se vai ajustar, mas eu tenho uma certeza, não é? Já começamos a ver já começamos a ver um aumento no desemprego e uma escassez para alguns lugares de trabalho que eventualmente antes da pandemia não existiam. Eu acho que há boas notícias para os estudantes, porque o mercado de trabalho para os estudantes, para recém-licenciados, recém-graduados, esse provavelmente vai ser aquele que não será tão afetado no curto prazo, mas uma das coisas que mudou, eventualmente desde que foi o meu tempo, que passei nessa altura, é que eu sinto que existe um apetite muito maior por parte de recém-graduados para criarem o seu próprio negócio, para tentarem a sua própria sorte. Eu acho que isso é muito saudável e provavelmente é a melhor altura da vida para se fazer essa tentativa. E aquilo que eu posso dizer é, tendo estado em vários processos de recrutamento, tanto para mim, mas também contratando, não há mal de tentar e falhar, e nunca será mal visto aos olhos de um empregador, seja ele qual for. Agora, depois cada pessoa escolhe em que área é que quer trabalhar, mas para alguém que se está a formar em gestão e que tenha uma ideia e que está a se tentar, eu acho que faz sempre o sentido a tentar. Eu acho que eu pessoalmente tenho pena se calhar não ter tentado essa área quando acabei. Portanto, sim, se calhar não sei se acrescenta muito ou não, mas seria o conselho que eu daria. Sim, acho que acrescenta bastante. Pronto, e com esta nota final, mais uma vez, muito obrigado, Manel, pela entrevista. Obrigado, Tomás. E acho que os contributos foram mesmo muito bons. Obrigado eu por me terem.